Bom, pessoal, vamos lá então, painel TC Cotações já na tela. Deixa eu cumprimentar também aqui o meu parceiro Marcelo Coutinho. Hoje vamos juntos, hein, Coutinho? Até 1h30 da tarde. Seja muito bem-vindo. Tudo bom, querido? Como é que você tá, pessoal? Tudo bem? Boa tarde. Você vai me aguentar? Ah, com certeza, Coutinho. Quero saber se você vai aguentar a fome aí do almoço. Você costuma almoçar um pouco mais cedo, né? Mas eu fiquei sabendo que você vai pagar o almoço depois, então eu tô tranquila. É, você sabe que às vezes, não é sempre não, mas às vezes rolam umas fake news aí por esses corredores aqui, viu, Coutinho? Não sei não. Fake news! Ó, Coutinho, Fala. Vamos lá. Ibovespa, 129.489 pontos, sobe 0,29%. Ibovespa Futuro, operando próxima estabilidade, 130.475 pontos. Dolfut, futuro da moeda americana, esse sobe com mais fôlego, 0,70%, de acordo com o painel TC Cotações, R$ 5,472. Já passo para você analisar. Vamos começar pelo mercado à vista ou pelo mercado de futuros, Coutinho? Coloquei o índice futuro e o Ibov lado a lado só pra mostrar um negocinho. Olha, vamos nessa, Coutinho. Então, olha só. Pessoal, boa tarde. O que a gente tem, né? Falei de manhã cedo que a gente precisava de um pouco mais de informação para saber se eu cantei a parada do mercado a 130, 650, deu certo. O mercado fechou e encerrou, se não me engano, foram 11, Vini, ciclos de alta? Sim. Foram 11, né? E agora o mercado lateraliza. Então isso é uma boa notícia. Você vê que tanto no caso do índice Bovespa do seu lado direito, quanto no caso do índice futuro do seu lado esquerdo, eu não tenho, por enquanto, né, prematuro ainda, tenho só 3 candles, mas eu tenho uma lateralização. Isso significa que eu posso estar montando um novo envelope de alta, o mercado ainda pode pegar e dar uma guinada. Então as esperanças e as expectativas ainda podem ficar para os comprados, não tá ruim. No caso do dólar, aí sim, o dólar tem uma diferença. O dólar sobe no dia de hoje, e aí o que eu tenho falado é que essa alta tá do seu lado direito, ela não representa muito. O dólar tá dentro de um canal restrito, R$ 5,383, R$ 5,488. Inclusive falei de manhã cedo que era a nossa máxima, não chegou a bater. Então assim, os day trades estão bastante difíceis, essa é a minha visão. No caso do índice futuro, com essa lateralização, começa a me chamar já uma visão de um day trade ponta comprada. No caso do dólar, não, o dólar para mim fica mais difícil, ficaria atento em quem estiver fazendo day trade no mini contrato de dólar. Fechado, Coutinho, muito obrigado. Aqui a análise inicial. Claro que o Coutinho tá olhando no gráfico diário. Vamos trazer o gráfico de 5 minutos, tanto pro Ibovespa Futuro como também pro futuro da moeda americana. A gente fala agora do Dolfut, o Indifut, principalmente para quem tá operando no curtíssimo prazo. E aí, Coutinho, pros traders que estão aqui nos acompanhando, tem oportunidade aí na doleta ou no mini índice? Bora lá. Mini índice do seu lado esquerdo primeiro. Então, Tá. Olha só, vou dar um zoomzão e vou dar uma apertada. Então você vê que você tem uma longa lateralização. Eu sigo tangenciando 130, 650. Quando eu vou pro curto prazo, essa figura você já conhece. Mercado sobe, mercado corrige, mercado sobe, mercado lateraliza, mercado sobe. Então, a priori, o mini índice, ele é um trade de ponta comprada. Espero que você esteja comprado no mini índice. Cota 130, 470, vem de uma lateralização nos últimos 1, 2, 3, 4, 5, 10, nos últimos 45 minutos lateralizado, isso é uma figura de cunho altista. A priori o mini índice segue com destino 130, 650. Vou pro dólar. Boa. O dólar já tá inclusive fibado, o dólar a gente fibou no programa pela manhã. Só que aí a gente vai ter que fazer aquela brincadeira quem tá mentindo, porque o dólar eu tenho a mesma figura do índice. Eu tenho um sobe, eu tenho um lateraliza, eu tenho um sobe. Então o dólar e o mini índice, os dois estão altistas. Então no curto prazo, tanto no dólar quanto no índice, espera-se que você esteja comprado. A figura do mini índice é mais sólida. A figura do dólar, ela faz esse abaulamento que é ruim, né? Porque a figura fica longa, mas de qualquer forma, no curtíssimo, comprado em índice, comprado em dólar. Valeu, Coutinho! Pessoal, a gente vai agora, ainda no cenário doméstico, falar a respeito dos contratos de juros futuros e depois os 3 papéis que mais sobem e os 3 papéis que mais recuam. Ô, Vini, e o cenário internacional? O cenário internacional vem na sequência. Às quartas-feiras, o nosso panorama é diferente, porque o Coutinho tá aqui. Então a gente já fala de um ativo, já fiba ele para não perder ali o ritmo da análise, tá bom? Você tá vendo já aqui no painel TC Cotações, os contratos de juros futuros, DI1F25,
25, 26, 27, 28, 29, 31 e 33 também. Ah, o 32 também tá aqui. Olha só, pessoal, você pode observar junto comigo, olha mais pro canto direito aqui da sua tela, ó, você vai ver que tá tudo no verdinho, 1 ponto base, 6 pontos base, 7 pontos base e por aí vai. Então nós temos uma elevação de até 8 pontos base para os contratos de juros futuros, destaque especial pro DI1F 27, que sobe 7 pontos base agora, DI 29 avança 6 pontos base e o DI1F 31 sobe 5 pontos base nesse momento. A taxa para os contratos com vencimento em janeiro de 2031 agora é negociada a 11,89%, ou seja, o mercado precifica uma elevação da taxa básica de juros daqui onde estamos, né, agora, julho de 2024 até janeiro de 2031. É claro que isso é uma fotografia de momento, pode mudar, quanta coisa tem para acontecer até janeiro de 2031, mas que essa é a fotografia, Vamos olhar a fotografia de curto prazo para janeiro de 2025. Essa tá mais próxima da nossa realidade atual, né? Janeiro de 2025 já tá quase que batendo a porta. A taxa roda em 10,58%. Então você vê que já tá ali conversando com a nossa realidade, Selic no atual patamar de 10,5%. Nesse instante, o mercado não precifica mais nenhum corte na taxa básica de juros, senhoras e senhores. É a notícia que os DIs nos informam, né? Você pode concordar, discordar, é a fotografia que nós temos. Beleza? Vamos continuar, evidentemente, acompanhando. Daqui a pouquinho tem reunião de política monetária nos Estados Unidos, aqui no Brasil também. Roberto Campos Neto segue de férias, retorna ao cargo nas próximas semanas. Bom, seguimos no cenário doméstico, pessoal. Mercado local agora, para a gente falar das maiores altas e das maiores baixas da Bolsa Brasileira. Vamos começar com o que está no verde, pode ser? Use Minas, Coutinho. O ZIM 5, o SM5 avança 3,69% agora, R$ 8,44. A gente toma por base a variação percentual. O painel TC Cotações te entrega aí a tabelinha com os 100 ativos mais negociados na Bolsa Brasileira. Use Minas é destaque, Coutinho. Bora lá. Use Minas é destaque. Foi falado de manhã cedo com o Leozinho. Tem call de compra. Então espero que vocês tenham, quem pegou de manhã cedo, lógico, teve a oportunidade, mas espero que vocês estejam ou compraram ou se posicionaram. Estão a 8,44, o objetivo desse cara 8,96. O Léo até fez alguns questionamentos, a gente bateu um pouco mais forte em Uzi Minas. De qualquer forma tá aqui, envelopaço de alta, mercado sobe, mercado lateraliza, mercado sobe. Sobe bem, rompe 8,21. Rompe 8,38, ambos sem confirmação ainda. Isso vai ser só amanhã. De qualquer forma, formação gráfica tá excelente. Espero que esteja comprado. 17 de vol, 30 centavos de stop loss. Valeu, Coutinho. Um salve pro Torresmo Milanesa, membro do nosso canal no YouTube. Foi o primeiro que mandou mensagem pra nós hoje, Coutinho. Torresmo Milanesa não deixou aí, passar do ponto. Na saída do almoço de negócios, já mandou um boa tarde pra cá. O Boeira foi o segundo e o terceiro foi o Sauá Fará, que também é membro do nosso canal. Muito obrigado. Ricardo Toelho, membro também aqui do TC, manda boa tarde pra todos nós. MN conectado, Daniel Pagnin, Valdeci Medeiros, também conhecido como meu contador. Fala, Valdeci, socorro, me ajuda, os credores estão apavorados, Valdeci. Um abraço aí, tamo junto, Valdeci Medeiros. E tem um arroba aqui, danado, só que eu peguei aqui a maldade. Você conhece o Tecomo? Não. Não, tenho aqui o arroba, Tecomo na cama. O pessoal é criativo, né, meu? É criativo, mas esse eu peguei aqui, né? Falou, olha, primeira vez que tô participando por aqui. Mentira, eu já vi o seu nickname, não, o nickname não, já vi a fotinha que fica ali no login. É que ele fica trocando o nickname. Trocando de... Mas teve uma vez que eu caí num aqui, não foi dele não. Já caí 2 vezes. Um italiano e o do Alho. Conhece o do Alho? Depois eu te conto fora do ar. Eu tenho medo dessas coisas, eu tenho medo. Depois eu te conto todos, mas o nosso ascendente de orientais aqui eu peguei, viu? Um abraço, companheiro ou companheira, sei lá quem que tá falando aqui, tamo junto. Cryptos Bits também mandou mensagem, fala, @Quitar conectado. Pra toda essa galera, pessoal, vamos seguir aqui com o nosso top 3 das altas. Olha, Coutinho, destaque nesse momento pra Sabesp e Alpargatas, as duas estão brigando aqui, entre a segunda e a terceira posição dos papéis que mais sobem, tomando por base a variação percentual. O que você separou pra gente primeiro? Sabesp ou Alpa 4? Sabesp, vamos lá. Vamos nessa. Sabesp lateralizado,
restrito 73,17, com 84,36, né? Vinha fazendo um swing de canal, então topo, fundo sem graça. Só que, atento, Sabesp resolveu virar. Fez aqui uma ilhazinha, né? Que é um spinning top deslocado. E hoje sobe. Então monta, precisaria de mais um candle, mas a gente dá aquela forçadinha de amizade e começa a jogar xadrez alguns movimentos na frente. Monta um envelope de alta, mercado sobe, mercado lateraliza, mercado sobe. Então, quem tá vendido em Sabesp, atento, já tá tomando calor hoje. Só que Sabesp começa a montar uma figura gráfica altista. Então, é lógico, ela vai se confirmar com o rompimento de topo, então a gente tá falando de 86,00, certinho. Só que faz o movimento, lateraliza, começa a montar um envelope de alta, então atento, comprados. Volatilidade, R$1,45. Teu stop tá na casa de R$1,70, R$1,80. Cola o stop, que a figura começa a se transformar para quem tiver comprado. Obrigado, Coutinho. Agora a gente fala de Alpa 4, Alpargatas, a empresa que produz aí os chinelos da Havaianas, uma marca muito conhecida, né? Havaianas recusa imitações, certo, Coutinho? Igual você. Não tem outro igual. Não tem outro igual. Não. Concordo. Dá muito trabalho. Um soja extremamente problemático. Deixa quietinho. E o papel de Alpa 4, Coutinho? Olha só. Alpargatas está com figura de convergência, ou seja, topos descendentes, fundos ascendentes. Não consigo dizer se é um pivô de alta, não consigo dizer se é um pivô de baixa. Então, assim, quem tá comprado, tá comprado. 0,10 de vol, 0,20 de stop. Direcionalmente falando, ruim, né? Porque você tem aqui a perda por tempo, né? Ou seja, teu dinheiro fica travado em cima dessa operação. Sem sinal por enquanto. Difícil de dizer se esse cara sobe ou desce. Precisaria de mais um tempinho. Obrigado, Coutinho, muito obrigado. Bom, pessoal, a gente está falando aqui sobre os papéis que estão operando no campo positivo. Vou mais uma vez falar para você a respeito do Ibovespa, hein? Olha, o Ibovespa sobe 0,32%, 129.516 pontos. 129.516 pontos. A máxima do dia está em 129.588 pontos. Então tá tentando aí chegar em região de máxima intradiária. Te informo também que os DIs seguem operando no verde, com exceção do DI1F25, o curtíssimo prazo, aquele que a gente já comentou aqui, tá na mínima do dia agora no 0 a 0. E os contratos de médio e longo prazo, ainda que estejam trabalhando no campo positivo, arrefeceram o movimento de alta. Sobem ainda, mas aquela elevação que era de 7, 8 pontos base, agora nós temos aqui uma elevação de no máximo 5 pontos base. Então atenção aí, vamos observar se essa movimentação de curto prazo se sustenta também nos próximos minutos. Em relação às blue chips, as principais empresas da Bolsa Brasileira, deixa eu destacar rapidinho aqui o papel de B3, Coutinho. Vou com você pra gente falar de B3, B3SA3, agora toca 11,54, a máxima do dia foi em 11,56. A alta é de 0,52%. Vamos lá, B3 na cabeça. Então vamos lá, B3 está em região de compra, subiu, fez aqui um pivô de alta, o Fibo já estava desenhado, a gente já deve ter passado por esse papel. Mercado sobe, corrige, sobe. E aqui a beleza da análise técnica. 3 linhas, 11,10, 11,36, objetivo 11,79. Nota que ele foi lá, beliscou o 11,79, a gente está falando do candle de ontem, ou seja, ontem bateu numa resistência, voltou, hoje lateraliza, tá igual o Ibov. Como o papel vem de uma alta, opção número 1, 0, apoio no bolso. Opção número 2, 0,39 de vol, 0,55, 0,60 de stop. Eu tô próximo de uma resistência e tô próximo da terceira linha, que é aquela que não passa. Então minha recomendação, ou zera ou cola o stop, porque pode fazer correção. Obrigado, Coutinho. Vamos com o primeiro pedido aqui dos nossos telespectadores. Daqui a pouco os 3 papéis de baixa. Senhoras e senhores, a gente vai trazer aqui um panorama muito completo pra você. Tá legal demais o programa hoje. Melhor ainda porque tem você do nosso lado. Sardinha do Metaverso, Coutinho, pede Neogrid. Essa empresa lá de Santa Catarina. NG
NGRD3. NGRD3 está projetando hoje um volume de negociação na ordem de 3 milhões de reais. O papel sobe 6,42%. Hoje sobe 6,42%, porque na semana, Coutinho, ou seja, considerando segunda, terça e quarta, o papel já avança 17%. Se a gente for olhar esse mês agora de julho, um mês muito bom para quem está comprado aí na tese de Neogrid. A despeito do preço da ação ser um valor baixo, R$1,16, então cada centavo de variação tem um impacto na variação percentual grande. Considerando essa questão do preço de tela, o papel avança 43% neste mês de julho. E aí, Coutinho, FIBA ela! Fibado, são duas explicações. Primeiro, a fibada no semanal, tá? Que te diz que o papel cota 1,16 e 1,18 é venda. Então, se você está comprado em Neogrid, você pode preparar a venda. Venda, quando eu digo venda nesse caso, é encerramento de operação, não é abrir venda. Por que eu não abriria, né? Por que eu não entraria shorteado no papel? Porque eu estou em região de compra, estou na parte inferior. Então, para mim, quem está comprado, a máxima é 1,18, tá? 1,16 zera, põe o lucro no bolso e busca outra oportunidade. Quando eu vou pro diário, eu só quero mostrar, aqui é mais uma aulinha rápida, para vocês, né, irem se acostumando. Mercado sobe, mercado lateraliza, mercado sobe, belo envelope de alta desenhado, objetivo 1,18, cota 1,16. Então, na minha visão, esse cara é para zerar e colocar no bolso. Valeu, Coutinho, muito obrigado. Salve, salve pro Paulo Pi, membro do nosso canal. Falou, Vini, você anotou aí a minha pergunta que eu fiz ontem pro Pedrinho das Opções? A sua e a do JPS estão anotadas aqui, estão de olho aí nos derivativos. Charles Moura Neto, direto de Minas Gerais, tamo junto. Trader aprendiz pedindo pra eu mandar um abraço pra Santa Catarina, especialmente pra Criciúma. Ontem eu torci muito pro time do Criciúma. O que eu mandei de abraço ontem pro time do Criciúma foi brincadeira. Fez 1-0 no Corinthians, tomou a virada, mas foi um time guerreiro. O Elbi Rodrigues manda boa tarde pra todos. E o Market Profile Brasil. Opa, se tornou membro do nosso canal. É o Rafael Anthony, que é comentarista aqui também no nosso programa. Um abraço, hein, Rafa? Você é demais. Tive o prazer de conhecê-lo aqui pessoalmente na semana passada. Mineiro é tudo gente boa. Tamo junto, viu, meu parceiro? Muito obrigado. Agora se tornou também membro do nosso canal, apoiando ainda mais aqui o nosso trabalho. Valeu! Vamos lá, pessoal, para os papéis que estão operando em baixa. Painel TC Cotações mais uma vez na cabeça. Coutinho, ISA-CETEP, Transmissão Paulista, TRPL4, papel preferencial. Essa vem caindo há algum tempo. Contexto aqui para essa ação: a Eletrobras tem uma posição dentro dessa companhia, publicamente trabalha para desfazer essa posição, quer vender as suas ações, né? Aí sabe daquela caixinha, como isso pode ser bom para a ISA-CETEP? Até agora ninguém sabe, né? O papel, desde que a Eletrobras anunciou esse desejo de se desfazer da sua posição em Transmissão Paulista, o papel não para de cair. Já vi gente falando que é oportunidade. Por enquanto, o papel segue em tendência de baixa, hein, Coutinho? Vamos lá. TRPL4 tá dentro de um canal restrito. 2,4. Eu achei que tava em tendência de baixa. Agora não sei se é mais tendência de baixa. Não, tá, porque ele deu uma guepadona, né? Ele tava ali na casa dos R$27. Ah, sim. E aí ele pegou e bateu. Gap, é verdade. Ele deu uma guepada, realmente ele tá. Então, assim, ele tá dentro de um canal maior. 2,4, 2,2 com 2,836. Aí o papel vinha subindo. Aí você tem, chegando agora, dando um zoom, você tem perto desse gap. Esse papel eu lembro da análise. Eu fiz duas análises. Eu falei assim, se você é mais arrojado, eu desenhei esse fibo e o papel deu compra a 2,574. Então, eventualmente, alguém comprou esse papel a 2,574. E falei que se você é mais conservador, você aguarda. Por quê? Porque ele vai corrigir até 24, 22. O que aconteceu? Ele realmente bateu no 2,574 e subiu. Ok, daria certo para quem fosse mais arrojado. Hoje, devolve. Cota 25,85 contra 25,74, tá no 0 a 0. Qual é o problema disso? Se você quiser fazer uma comparação, veja o gráfico de Vale. Eu falei a mesma coisa. O papel lateraliza, montando o envelope de baixa. Então, a nova orientação é quem tá comprado ou quem comprou naquela minha entrada, zera. E aí você vai sair no 0 a 0 leve lucro. Porque agora esta figura é baixista. Esse cara, ele cai com o gap. Ele lateraliza e ele muito provavelmente vai cair. Então, o objetivo de Transpaulista passa a ser 24, 22. E aí, se você está comprado, você passa a estar mal comprado.
0,69 de vol tá alto, teu stop loss vai para casa de R$1, então fica aí a critério, a orientação. Obrigado, valeu meu parceiro Coutinho. Vamos seguir aqui, pessoal, com os papéis que estão em tendência de baixa. CVC Brasil e LWSA estão brigando aqui pela segunda e terceira posição, junto com Dexico. Por enquanto é CVC. Papel ordinário da CVC Brasil agora recuando cerca de 1,44%, R$2,05, Coutinho. Esse aqui tá mortinho, né? Assim, ele tem um envelope de baixa que na verdade já até se desfez, né? Você tem uma queda. Aí você tem uma longa lateralização que perfaz desde abril, ou seja, já deixou de ser o envelope pela própria figura. O ativo está restrito, R$1,78, R$2,47. Nota que o que dá para você ver é que ele perde topo, né? Ou seja, além de lateralizar, ele lateraliza para baixo. Cota 2,04, a máxima que foi na casa de 2,20, ela é extremamente inferior a 2,47. Então, assim, um ativo de manutenção não faria nada. Se você tá comprado, você tá extremamente mal comprado. O ativo não dá viés. Tá com 0,05 de vol, colocaria entre 0,10 e 0,15 de stop loss. Mas, assim, definitivamente não deveria ter este cara em carteira. Agora a gente fala de LWSA3, pessoal, R$4,58, antiga local web, você vê que tem uma disputa aqui, né? LWSA3 com Dexico. Por via das dúvidas, o Coutinho já vai fibar os dois ativos, mas primeiro, LWSA caiu 1,5%, R$4,59, Coutinho. Bora lá, esse aqui tá canalizado, restrito R$4,02 com R$4,70. Nota que, graficamente, ele tem duas coisas interessantes. Primeiro, lateraliza em cima de um suporte por um tempão. Então ficou restrito aqui vários candles, tangenciando a linha de R$4. Aí o ativo sobe, vai para lá R$4,70, fica tangenciando R$4,70. Só que aqui ele me dá uma oportunidade. Por quê? Porque ele me monta. Eu estou em região de compra. Primeira coisa, acumulação, você tem que ver onde você está dentro do gráfico. E eu tenho um sobe, eu tenho um lateraliza e tenho sobe. Então eu até tenho uma oportunidade de compra em LWSA. Lógico, a melhor compra desse cara vai ser acima de 4,82. Nós estamos cotando 4,59. Nós estamos na parte inferior do canal, que também chama uma compra em 4,54, ou seja, a 5 centavos, só que é uma compra mais agressiva. Então, a figura gráfica, ela é boa para os comprados. O melhor ponto é 4,82. O ponto mais agressivo é 4,54. Tá com 9 centavos de vol, uma base de 20 centavos, 25 centavos de stop loss. Vamos com Dexico também, Coutinho, porque tava nessa disputa aí, ó. Agora tem Dexico até acentuou o viés de baixa agora, né? Quase 1,85%. DXCO3. DXCO3, Coutinho. Bora, deixa eu colocar. Então tá lá, tá fibado, vamos dar um reset, vamos dar uma lida o que é que a gente viu. O fibo foi preciso, fibo de pivô de baixa, ou seja, mercado cai, mercado corrige, mercado cai. Ele não chegou a bater na retração de 61,8, que é a obra-prima, seria R$ 7,34. A máxima aqui nesse dia foi 7,31, perdeu por 3 centavinhos, mas fez a figura. Então, mercado cai, mercado corrige, mercado cai. Então você tá na terceira perna de Dexico. Esse cara, ele é baixista, ele tá em tendência de baixa, numa perna de baixa. Então se você tá comprado, você tá horrivelmente comprado. Cota 696. Objetivo desse cara, 641. Tá com 0,10 de vol, 0,20, 0,25 de stop loss. Fica atento quem tá posicionado nesse cara. Valeu, Coutinho. Vamos com perguntas aqui do nosso público. Os membros do canal têm prioridade. Na sequência tem giro corporativo. Tem os relatórios que o Coutinho adora. Separei alguns relatórios aqui, viu, Coutinho? Você tá sabendo? Pra você. O quê? Todo relatório que eu bati até agora, mandei bem em todos. NVIDIA, então, amassei. E a gente vai falar do mercado internacional também. O Coutinho me lembrou bem aqui. Tem o S&P 500. Aí a gente vai utilizar a plataforma da Webull. Tem Apple que a gente vai falar, tem NVIDIA, tudo na sequência, hein, pessoal? Vamos lá. O programa tá só começando. A gente vai nessa atuada até as 3 horas da tarde
contando muito com a sua audiência, hein? Não vai se desconectar, não vai sair daí. Deixa o seu like. Pessoal, só deixa eu ver também aqui, aproveitar para atualizar. Por enquanto ainda não, viu? O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ele participa do encerramento da 5ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. É um evento importante que acontece na capital federal, em Brasília. O salão no qual está sendo que está acontecendo esse evento está abarrotado aqui de pessoas. Está vendo agora aqui, né, o presidente recebendo um cumprimento de um dos palestrantes, né, uma das pessoas que estavam ali no púlpito com a palavra. O presidente Lula ainda não falou. Como de praxe, em geral, ele encerra os eventos em que ele participa. Você tem ali o mestre de cerimônias, agora se aproximando mais uma vez do púlpito. Me parece que de fato agora o presidente Lula deve assumir ali a palavra. A gente vai acompanhar em ele falando algo que toca economia. A gente mostra aqui pra você. Vamos lembrar juntos que ontem aqui, pessoal, a gente, mais uma vez, o presidente da República deu o que falar, né? Porque nós tivemos a antecipação da entrevista dele para a TV Record. Me parece que as informações da BGC Política, que é uma corretora, né? Tem a BGC e ela tem vários braços, mas é uma corretora, estavam corretas, né? Porque depois que a informação foi antecipada, a informação foi vazada, a própria TV Record divulgou um trecho da entrevista. E o conteúdo depois foi colocado à disposição dos telespectadores da emissora na íntegra. E as informações que nós apresentamos aqui para você era uma informação de uma fonte. Então, olha, o crédito foi dado, é da BGC Política. Se tiverem certo, credibilidade. Se tivessem errados também, o veículo coloca ali a sua credibilidade em xeque. Me parece que neste caso em específico do presidente Lula, aquilo que foi divulgado, aquilo que foi antecipado, de fato, foi realmente em linha com a entrevista que ele deu para a TV Record. Então é um ponto positivo pro canal que conseguiu fazer essa antecipação. BGC Política. Agora, o presidente Lula está falando de novo. Não sei se você reparou no enredo, né, no ensaio, mas o mestre de cerimônia foi ali e colocou um papel no púlpito. Então, mais ou menos, presidente, aquilo ali que você vai ter que seguir. O Lula rapidamente pegou o microfone, o púlpito tá lá do outro lado e ele tá ali meio que falando de improviso, pelo menos nessas falas iniciais. Ao lado dele tá a primeira-dama, a Janja, eles estão ali com uma espécie de uma placa, né? Acho que eles receberam esse presente. Na sequência a gente vai ouvir aqui o Lula, tá? Em geral ele vai cumprimentar todo mundo, vai saudar todo mundo. Vamos só subir o som rapidinho, 15 segundos, depois nós voltamos pra cá e a gente vai ouvir ao vivo as declarações do presidente Lula. Se ele falar algo a respeito de economia, vamos acompanhar bastante. Se ele não falar, a gente vai acompanhar pouco. Sobe o som aí, Joel. Veja a atualidade, porque é o seguinte, você tem um livro que a pessoa que estiver acompanhando um portador pode ir lendo o que ele está tateando com a mão. Pessoa com deficiência. Então, se der certo e vocês acharem que é legal, a gente vai tentar providenciar para ver se a gente... Meio-dia mais 36 minutos, por enquanto, nada que toca a respeito de economia, né? E você viu ali que a plateia logo se manifestou, porque o termo correto é pessoa com deficiência, né? E o presidente utilizou o termo portador. Então, rapidamente ele foi corrigido pela plateia que está ali acompanhando um evento. Vamos seguir aqui também nós monitorando. Se o presidente falar de economia, aquela história a gente vai acompanhar. Bom, Coutinho, vamos seguir aqui. Eu tinha prometido que ia trazer mais perguntas do nosso público. O Ike Grafista, que agora, além de tudo, é membro do nosso canal. O Spider-Man se tornou membro do nosso canal. Ele fala que o Uzi Minas vai pagar um marmitão hoje, tá operando comprado, a gente já falou de Uzi Minas. E ele também montou uma posição, essa de curtíssimo prazo, em Ambev. Então vamos falar de ABEV3. ABEV3, Ambev. O Ike Grafista está comprado no curtíssimo prazo nesse ativo. E aí, tá bem comprado para quem tá operando no curtíssimo prazo, Coutinho? Olha só, ele tá bem comprado, tá? Ó. Ambev fez aqui um pivô de baixa e na perna de correção, ao invés de simplesmente corrigir, Ambev monta um pivô de alta. Então, assim, você tá bem comprado. Coutinho, só para atualizar, porque o Ike falou assim, Vini, só atualizando, já zerei Ambev, coloquei no bolso em 11,90. Então ele já até finalizou esse trade. Porque eu ia falar pra ele vender a 11,93. Olha aí, então, hein? Vendeu bem. Vendeu bem. Vendeu bem, tá? Você tinha
Olha só, dupla confirmação, duas linhas de Fibonacci exatamente no mesmo nível, 11,95, 11,93. Então quem está comprado em Ambev, 11,93 é venda no sentido de encerramento de posição. Fica a critério, a zeragem, põe o dinheiro no bolso, ou 0,23 de vol, 0,40 de stop, cola o stop, e aí vai empurrando o papel à medida que o mercado suba. Obrigado, Coutinho. O Guelt, membro também aqui no nosso canal, ele tá de olho na doleta, Coutinho. Pede mais uma vez o seu olhar no curtíssimo prazo pro Dolfut. E tem motivos, hein, pessoal? Olha só, esse dólar futuro no gráfico de 5 minutos, deixa eu até colocar aqui também no painel TC Cotações, ó, nós vamos ver juntos aqui. Olha só, já tá, né? Dólar no gráfico de 5 minutos. Agora eu vou aproximar aqui a minha tela. Tá tentando chegar em região de máxima intradiária. A máxima do dia tá lá em R$ 5,485. Então, na região de 5,48. A gente falou desse dólar no começo do programa em 5,47. Agora, R$ 5,481. R$ 5,481 tá perto de região de máxima intradiária. O mini dólar já cota R$ 5,482, Coutinho. Olha só, do seu lado direito, você tem aqui o primeiro toque. O que eu chamo de primeiro toque? É o primeiro ponto que ele forma uma resistência ou um suporte. No caso aqui formou uma resistência. É às 10h30 da manhã. Então ele bateu, aí ele corrigiu. Aí ele subiu de novo, bateu, não passou, corrigiu. Aí ele subiu de novo, bateu, não passou, começa a corrigir. Então, de novo, mantém o que eu falei. A figura do dólar, ela é altista, porque você tem um envelope de alta. O ruim é que é um envelope largo, o que o torna lento. Então ele tá, o dólar, tentando rasgar R$ 5,484. O problema num trade aqui é que pra mim ele é muito curto, porque R$ 5,488, ou seja, 4 pontos depois, você já tem uma finalização. Então pra mim, ok, seria manutenção, tá comprado, tá bem comprado. Volatilidade tá em 2,5, então o stop loss vai estar aí na casa de 4, 5 pontos. Eu colocaria o stop e deixaria subir. Ele me parece que vai tentar de novo testar o 84, deve morrer no 88, não compraria, não abriria posição agora, simplesmente manteria esse cara para ver se ele vai chegar no 88. No 88, aí sim, a gente tem quase 3 linhas para poder pegar e encerrar essa operação. Meio-dia mais 40 minutos. Coutinho fica com a gente até 1h30 da tarde. Praticamente mais 1 hora do nosso Little Couto à sua disposição, investidor e investidora. Vamos com o aplicativo da Webull, Joel. Vamos falar sobre o mercado internacional, sobre Estados Unidos. E aí o QR Code da Webull já tá na sua tela, meu senhor, minha senhora. Se você ainda não baixou o aplicativo da Webull, você está perdendo tempo. Baixe o app da Webull na palma da sua mão. Pense em diversificar o seu portfólio. Quer se expor ao mercado americano? A Webull é o melhor caminho. Ah, não dá, tô usando o celular para assistir a TC News. Então, você vai clicar na descrição da nossa transmissão, lá no primeiro link, você baixa o aplicativo da Webull por lá também. Olha só, já tá aqui a minha tela, é a minha ou é a do Coutinho, Joelzito? É a minha tela, o Joel falou, é a sua, garoto. Então vamos nessa, olha só, S&P 500 agora, caindo 1,18%, na região dos 5.600 pontos, você tá vendo aqui em tempo real. Vamos falar do futuro de Dow Jones, que opera em alta de 0,43%, região histórica, né, de Dow Jones, 41.130 pontos para o futuro. Nasdaq, a bolsa tecnológica dos Estados Unidos. Xiii, essa cai mais, hein? Ó, será que estou ficando louco? Ou, para utilizar o meu inglês, isso aqui é um gap. Ah, olha só. Vamos lá, queda de 2,5% para o futuro de Nasdaq. Perde a região dos 20 mil pontos, cota 19.888. 888. DXY, também operando em baixa. Um recuo mais tímido de 0,42% lá na região dos 103 pontos. E o índice VIX, o índice do medo, o índice da volatilidade, ele mede a volatilidade intrínseca no S&P 500. Então, se o S&P 500 está para baixo, a tendência é que o VIX esteja subindo. E ele está subindo bem, hein? 7,51% de alta para o índice VIX, negociado na região dos 14 pontos. Bom, Coutinho, vamos passar por cada um desses ativos, começando pelo S&P 500, pode ser, Coutinho? Lá, ó, acabou de perder a região, o S&P 500, dos 5.600 pontos. Agora, 5.599 pontos, Coutinho. Então vamos lá, tá na tela. No caso aqui você tem uma fibada que desfaz, né, o dia de hoje realmente
tira o ímpeto de alta do S&P, mas ele ainda tá num canal. Então, assim, ainda tem uma esperança. Isso aqui pode se tornar um envelope de alta, só que eu tenho agora uma baixa. Então, esse cara cota 5.600, ele pode descer até 5.576. Então, eu ainda tenho espaço de queda para ele bater na minha linhazinha amarela, que seria o fundo do canal, para ele subir, para ele confirmar. Então, assim, eu tenho um gap de baixa, eu tenho um índice que opera em baixa, eu tenho um índice que pode descer um pouco mais, perdendo 5.576, aí sim, desfaz a minha figura, aí a coisa fica um pouco mais ruim pro S&P 500. Quando eu olho o Nasdaq, por exemplo, Nasdaq eu já tive até que refibar. O gap foi tão longo, Nasdaq cota 18.049, objetivo 17.940. Então, igual ao S&P 500, eu tenho ainda mais um intervalo de drawdown, mais um intervalo de baixa. E Dow Jones não, esse aqui segue desordenado, abriu em baixa, já superou a máxima do dia anterior, sobe, cota 41.130, esse vai bem, obrigado, objetivo dele 41.618. Fechado, Coutinho, muito obrigado. A gente fala agora, meu parceiro, a respeito de Nasdaq, dá para reforçar Nasdaq também, essa questão do gap que você já falou, ô Coutinho, por gentileza? Vamos lá, tá na tela. Então, olha só, imagina o gráfico de Nasdaq sem o candle de hoje. Então, você vai eliminar esse candle, basicamente o que você teria? Você teria só essa lateralização aqui, né? Então, seria a formação de um envelope de alta. O mercado sobe, o mercado lateraliza, bonitinho, o mercado sobe. Esse candle, ele, além de abrir embaixo do meu suporte, ele pega e rompe essa figura. Então eu deixo de ter o sobe e lateraliza, isso vira um pivô. Quando vira um pivô, ele me dá mais espaço para queda. Então, como eu tenho, né, a minha técnica, 61,8, que é a terceira linha, eu tenho de 18,055, que é o valor atual desse cara, a 17,940, eu tenho 55 mais 60, 115 pontos ainda. Esse cara pode corrigir para bater na terceira linha, para virar, para começar a subir de novo. Então, Nasdaq realmente desfez, né? Eu tinha um envelope de alta, abre tão abaixo que me desfaz essa figura, me monta um pivô. Diferente de S&P, que ainda dá uma lateralizada, ou seja, ele abre com gap, mas ele não quebra a minha figura. Diferente de Dow Jones, que segue com manutenção altista. Então você vê que eu tenho os 3 principais índices das bolsas americanas, cada um numa toada diferente. Eu tenho um altista, eu tenho um lateralizado, que pode corrigir um pouquinho, e eu tenho, falando especificamente de Nasdaq, um que já perdeu a lateralização, que pode corrigir. Eu tenho, efetivamente, cada um numa direção. Bom, Coutinho, vamos falar rapidinho a respeito do Bitcoin. Olha só, painel Webull de novo. BTC USD. BTC USD, que é o Bitcoin pelo dólar. Aqui eu coloquei o gráfico, Coutinho, de 1 minuto. E aí eu adoro a Webull, olha só que legal. Se você puder direcionar o seu olhar junto comigo pro canto direito da tela, você vai observar essa linha verde aqui, ó, né? Quem tá comprando o Bitcoin. E essa linha em roxo, quem tá vendendo. E o gráfico aqui tá no gráfico de 1 minuto. Então você tá vendo essa briga, ó, compradores e vendedores, compradores e vendedores. O Bitcoin agora, de acordo com a plataforma da Webull, recua 1,21%. Você vê no gráfico de 1 minuto que os vendedores estão mandando aí no Bitcoin nos últimos momentos. 64.900 dólares é a região na qual o Bitcoin está sendo negociado, Coutinho. Olha só, o Bitcoin, ele tá, além na região de venda, né, que é o que o Vini tentou sensibilizar aí da briga de compradores e vendedores. Esse FIBO já estava fibado e eu já tinha dado venda no Bitcoin a 64.920, que é a terceira linha do FIBO. Então nota que o candle de ontem, apesar da alta, você vê que ele abriu, ele caiu, eu tenho presença de pavio inferior, ele voltou e fechou em alta. Hoje ele já faz um engolfo. Então Bitcoin para mim é venda no sentido de abrir uma nova operação de venda. Tomar muito cuidado. Stop, volatilidade, toda aquela história, tá? Quem tá comprado em Bitcoin, aí logicamente depende da estratégia e depende do valor de entrada, esse nível de 64.900 pontos seria um nível de zeragem. Então, se você tá comprado, eu zeraria, porque, graficamente falando, eu tenho um ponto que esse cara pode começar a corrigir.
Aí depende da tua estratégia. De novo, só repara o ponto da tua entrada. Valeu, Coutinho. Agora, Coutinho, a gente vai falar sobre o Russell 2000. Rapaz, o índice que mostra ali as small caps americanas. Coutinho, lá na plataforma da Webull, RTY, aí você digita MAIN na sequência, RTY MAIN, que é o mini. A gente vai falar aqui do mini contrato, tá bom? Você vai ver que a cotação dele, a variação é igualzinha a um contrato cheio, mas a gente tá olhando o mini contrato do Russell 2000, uma referência importante para quem gosta de monitorar as small caps americanas. Coutinho, apareceu aí para você? Vai ajudar na tela. Boa, Coutinho. É que eu já não sabia se era o seu Webull, se é o meu Webull. Agora é o seu. Agora é o seu, Coutinho, Então, o seu Webull é o nosso Webull, Coutinho. 2.267 pontos. Deu uma estilingada, hein, Coutinho? Agora tá tentando uma correção aí. Conta pra gente. Vambora lá. Lateralizado, tô terminando de desenhar a figura de envelope. Então, de novo, mercado sobe, mercado lateraliza, mercado sobe. Como ele sobe com fundos ascendentes, então ele dá para fibar. Então vem aqui, fiba. Fibada é daqui até aqui. Então nota aqui, e aí vem de novo a mágica do Fibo, né? O Russell, ele abre em gap, exatamente na primeira linha ou primeira expansão, e agora está restrito nessa região. Então eu tenho o ativo cotado, no caso aqui índice, 2.271, isso é uma resistência. Ele, logicamente, hoje indifere, né? Primeiro que o candle, ele é um spinning top, que é um candle adverso, não quer dizer muita coisa. Segundo, ele tá tocando na linha, então não tem confirmação, eu preciso do dia de amanhã. Mas, de qualquer forma, em termos de expansão de movimento, que é a grande sacada do Fibo, ok, eu tô debaixo de uma resistência. Pode subir? Pode. Próximo objetivo, anota, 2.349. De qualquer forma, desacelera e, por bater numa resistência, deveria recuar, que deveria ser o comportamento médio das small caps americanas. Muito obrigado, Coutinho. Rapidinho, pessoal, ainda no cenário internacional. Vamos falar a respeito de Google e a respeito de Apple, Coutinho. E Nvidia também, porque a galera gosta. Google, G-O-O-G. Vamos falar do papel de Alphabet, dona do Google, Coutinho. Então, bora lá, tá na tela. Deixa eu dar uma resetada. Tá caindo hoje 1,79%. Deixa eu dar um zoomzão. Olha só. Esse Fibo, a gente vai mexer nele. Nós vamos jogar esse Fibo pra cá e nós vamos jogar esse Fibo pra cá. Pronto. Então vamos lá. Google cota $182. Objetivo dele, eu posso tirar essa linha que ela vai me atrapalhar para eu poder enxergar este número. 179,39. Então quem tá comprado tá tomando calor. Deve tomar calor até $179, ou seja, você tem mais 3, 4 dólares aí de calor para iniciar um novo processo altista. Então você tem um ponto de compra. Esse ponto de compra é o que a gente chama de agressivo. Por quê? Porque é o primeiro Fibo, é o mais curto. O papel ainda teria espaço de corrigir mais, mas já é um ponto de compra. $179,39. Quem está comprado vai tomar um calorzinho. Tomou até agora, fica a critério se vai zerar ou tomar mais 4 dólares de calor. O ponto de suporte deveria ser $179. Eventualmente, se rasgar 179 para baixo, aí a coisa fica ruim. E aí fica a teu critério, eventualmente, a utilização de stop. Valeu, Coutinho. Agora chegou a vez de Apple. E tem muita gente no chat pedindo Tesla também. Dá pra falar de todas, não dá, Coutinho? Bora. Aí, ó, tem até 1h30 da tarde, pessoal. Dá pra falar. Apple, AAPL. Na sequência a gente vai com Tesla e Nvidia também. Primeiro Apple. E aí, Coutinho? E ó, recuando 2,78% hoje. Não à toa, Nasdaq tá operando em forte viés de baixa, Coutinho. Aqui é uma coisa que a gente vem falando, né? Quando a gente fala de Nasdaq, acho que com o Leozinho de manhã a gente já leu uns 2 ou 3 comentários da desaceleração da Bolsa Americana, da desaceleração principalmente de venda das empresas de AI, então Apple, Google, Microsoft, Meta, todos esses caras ligados à própria Nvidia. Então assim, você vê que quando você pega os gráficos, todos esses caras que tinham aqueles movimentos altistas que estavam efetivamente subindo, todos eles já lateralizaram
E a gente pode pegar, como por exemplo a Nvidia, que já fez até um pivô de baixa, já viraram, né? Então realmente você tem, no contexto geral das Big Techs americanas, essa desaceleração de compra. No caso de Apple, Apple cota 228, ainda não desfaz todo o seu desenho altista, apesar de abrir com esse gap de baixa. Se você der um zoomzão, ok, tá em cima de um suporte, tem um canal, ainda não é dos piores, mas de novo, eu tava com a minha máxima a 237, tô a 228, então já perdi $9. Estou numa região de suporte montada por um spinning top, ou seja, o candle não me dá muitos sinais, então precisaria ficar atento amanhã. A perda deste nível me levaria a 215, e aí você tá falando de perder mais $13, aí a coisa fica ruim. Então quem tá comprado em Apple, ok, cola o stop. Esse ponto ainda não desfaz a minha figura altista, só que se eu perder o 228 e continuar, ou seja, eu preciso de um candle fora de 228, aí esse cara pega a minha toada baixista. Aí vai ficar ruim, você tem potencialmente $13 de queda. Valeu, Coutinho. Agora a gente fala a respeito de Tesla. Por gentileza, meu parceiro. TSLA, empresa do Elon Musk. O Elon Musk que ontem afirmou que vai ser aí um dos principais doadores pelo montante que ele se dispôs a investir na campanha de Donald Trump, Coutinho. 45 milhões de dólares por mês. Por mês. E você viu que ele soltou uma notícia que ele vai mudar as fábricas de local, vai tirar as fábricas da Califórnia. Essa eu não vi. E vai mandar pra Texas, depois você dá uma lida. Porque Califórnia é um estado que tradicionalmente é democrata. E saiu uma lei, que eu não me recordo, mas fala alguma coisa sobre crianças, sobre a parte de orientação sexual, orientação de professores, enfim. Eu sei que arrumou uma polêmica e aí ele soltou no X que ele vai pegar tanto no caso da X quanto da SpaceX e vai mover as sedes da Califórnia para Texas. Já encontrei a notícia, daqui a pouquinho eu mostro. Será que dá pra ser agora, Joelzito? Bora. Olha só, a notícia que o Coutinho falou aqui, ó. Elon Musk vai transferir a sede do X, que é o antigo Twitter, e da SpaceX, que é a sua empresa de produção de aeronave, de aeroespacial, né, de foguetes, para o Texas. O bilionário citou frustração com as leis da Califórnia, onde as duas empresas estão sediadas no momento. Vamos trazer aqui a informação mais completa. Elon Musk disse que as sedes da X e da SpaceX serão transferidas para o Texas, com o bilionário citando a frustração com as leis da Califórnia, onde as empresas estão atualmente sediadas. Musk fez o anúncio hoje, a matéria foi publicada no dia 16, então ontem, né, fez o anúncio na terça-feira no seu site de mídia social, lá mesmo na plataforma do X, o antigo Twitter. Ele citou uma nova lei na Califórnia que se tornou o primeiro estado dos Estados Unidos a proibir os distritos escolares de exigir que os professores notifiquem os pais sobre mudanças na orientação sexual e identidade de gênero de um aluno. Então olha só, a partir dessa decisão que não toca nenhum negócio diretamente do Elon Musk, né? Não toca a sua rede social, não é uma nova tributação a respeito da empresa que produz foguete aeroespacial, mas me parece que é uma lei que vai contra os princípios dele, Elon Musk. Ele não se sente confortável, portanto, em deixar suas empresas dentro da Califórnia ou localizadas na Califórnia. E, Coutinho, essa insatisfação, essa frustração, para utilizar o termo que o próprio Elon Musk usou ali no seu texto, me parece que vai custar caro, porque você transferir a sede de uma companhia, independentemente que ainda seja ali no mesmo país, não é um movimento barato, né? Sem contar a mão de obra, né? Muita gente não vai querer sair da Califórnia para ir trabalhar no Texas, você né? Tem toda uma reestruturação. E você vê que o Elon Musk tem assumido cada vez mais um viés mais político, né? Sim. Ele tem se engajado mais em alguns temas. Mas enfim, é o que você falou realmente. Vamos aguardar e ver como é que isso se processa. Pois é, vamos ficar de olho, hein, senhoras e senhores. Mais detalhes você consegue acompanhar dentro de tc.com.br, dentro da nossa plataforma. Só deixa eu complementar dizendo o seguinte, o anúncio do Musk foi feito depois que a empresa, no início do ano, mudou sua incorporação comercial de Delaware para o Texas. Musk também mudou a incorporação de muitas outras companhias devido à frustração com a decisão de um juiz de anular seu pacote de pagamento como CEO da Tesla. O bilionário afirmou
informou ainda que a sede do X será transferida para Austin. Em dezembro de 2021, Musk transferiu a sede da Tesla da Califórnia também para Austin, em meio à frustração com os bloqueios causados pela pandemia. Mas a Tesla ainda tem uma presença considerável no Golden State, com uma sede de engenharia em Palo Alto. Tá aí, portanto, a informação, senhoras e senhores. Coutinho muito bem trouxe aqui. Eu não tinha lido essa matéria, viu, Coutinho? Mas foi importante aqui o complemento que você apresentou. Vamos, portanto, falar de uma das empresas de Elon Musk, talvez a mais conhecida. Tudo bem que todo mundo sabe o que é o Twitter também, né? Mas Tesla, pelo menos no nosso público, tem uma demanda gigante, viu, Coutinho? Bora lá, tá no gráfico, tá na tela, tá lateralizado, restrito dentro de um canal a $235 com 258. O canal é largo, né? Então, assim, a oscilação, apesar da figura ser altista, você tem um envelope de alta, então você tem aqui um sobe, lateraliza, sobe, você tá bem comprado. O problema é que, assim, né? Imaginando que ele vá à parte baixa do canal, sairia de $248 para 235. Então você estaria falando aí de menos 13, né? Que é um palavrão. Então, assim, o canal é largo, a oscilação dentro desse canal ela é grande. De qualquer forma, estando comprado, você está bem comprado. Aí agora fica ao seu critério a manutenção do stop, né? Ou seja, o tanto que você vai aguentar de calor na eventualidade desse cara corrigir a 235, ou se tudo der certo, aí o mercado vira, ok, acima de 271, que foi a máxima, esse cara vai para 296. Então é só uma questão aí de administrar esses $13 de baixa até os 235. Obrigado, Coutinho. A última empresa gringa dos Estados Unidos que a gente vai analisar, se você quiser mais, a gente mostra aqui, é só você pedir. Os membros do TC têm prioridade. Nvidia, Coutinho, essa é outra que você cravou contra tudo e contra todos. Coutinho matou no peito e falou, deixa comigo. Essa você foi monstro, hein, Coutinho? Essa foi monstro. Essa foi monstro. Não, de novo, não é questão de ser monstro. É a questão, assim, do relatório, né? Assim, tem um relatório que diz que a Nvidia vai bater 150. Não fala quando, que é o mais importante. Não fala como, né? Ou seja, te dá lá uma análise macro, uma análise fundamentalista. Eu, pessoalmente, nunca gostei de relatório. O que eu tenho aqui é um belo de um pivô de baixa. Esse cara cota 119,15, tá em cima de um suporte. Deixa eu ver se ele deixa eu enxergar o suporte. Não vai deixar porque tá com o cursor bem em cima. Mas o suporte dele deve ser alguma coisa na casa de 118,30, 118,40. Cai, corrige, cai. Não tem o que falar. É romper o 118 e ir para 104. Então, você tá comprado em Nvidia, você perdeu o ponto. Tá mal comprado. Agora aqui é uma questão de um último respiro. Seria um repique a $118, ou seja, ele bater no 118 e subir. Seria um último respiro de Nvidia. Se efetivamente isso não ocorrer e eu perder essa região, o objetivo desse cara é $104. Aí você verdadeiramente vai passar calor. Fechado, Coutinho, muito obrigado. Vamos voltar aqui para o mercado local, cenário doméstico. Separei algumas matérias importantes de empresas que têm capital aberto aqui na Bolsa Brasileira. Antes, mini dólar e mini índice de novo, Coutinho. Mini dólar e mini índice. Eu já tô aqui no painel TC Cotações, né? A gente tá mostrando aqui, esse é o IndiFoot. Agora eu vou pegar o Dolfoot, que tá subindo mais do que esse gráfico aqui, Coutinho. Há pouco renovou, máxima intradiária, a doleta, agora tá tentando uma correção. O Gelt já escreveu pra cá, membro do nosso canal, falou que está vendido em 20 contratos do dólar. Olha só, o Dolfoot agora, tô olhando o contrato cheio e perpétuo do futuro da moeda americana. Nesse momento sobe 0,93%. R$ 5,485. R$ 5,485, portanto, na região de R$ 5,48. A máxima foi em R$ 5,488. O Gelt está vendido em 20 contratos. De fato, chegou numa região de resistência no curtíssimo prazo a doleta, Coutinho? Chegou, olha lá, tá desenhado na tela. Duas linhas, tanto a linha amarela quanto a expansão do Fibo. Ó, chegou mesmo. E respeitou, hein? R$ 5,488. Isso aqui eu cantei desde manhã cedo com o Leozinho, né? Isso aqui é uma resistência, você tem duas por falta de uma. E aí o mercado foi lá, beliscou e agora faz movimento de correção. Então, no curtíssimo prazo, eu espero que você esteja vendido no dólar. Eu não abriria venda. Por quê? Porque é uma tendência de alta e você tá próximo ainda
de um movimento altista de curto prazo. Então, a venda, ela é bem agressiva. Eu teria zerado nos R$5,488. De qualquer forma, se você está posicionado, espera-se que você esteja vendido. O Gelt tá vendido sim na doleta. Então ele tá bem vendido no curtíssimo prazo. Boa. Ele tá vendido. Ele, né, ele tá vendido. Ele tá vendido. Vamos ver. Ó, ele falou que o PM dele é R$5,487. Ah, ele vendeu quase a máxima do dia, porque a máxima foi R$5,488. Ele tá um ponto abaixo. Ele vendeu quase a máxima do dia. E tá ganhando 2 pontos. A 20 contratos do Dolão. Vai suar. Vai suar, Coutinho? Vai suar. Aí, Gelt, vamos ver. Vai suar. Ontem eu queria lembrar aqui, falei, né, tava falando, tá trabalhando mais do que, aí eu não lembrava a brincadeira que eu queria falar. Aí você falou agora do vai suar, eu me lembrei. Tá trabalhando mais do que faxineiro de sauna. Que aí esse soa, hein, Coutinho? Esse vai ficar. Vai ficar suado. Vamos esperar. Olha o dólar lateralizando, montando um envelope de alta. Mercado sobe. Posso colocar no gráfico de 1 minuto, né? A gente não usa isso. Agora, o Coutinho, para entrar vendido nessa posição, ó, agora tá em R$5,487, que é o ponto lá do Gelt. Para entrar numa posição como essa, ainda mais em 20 contratos, tem que ter stop, né? Não, você tem que ter stop pra tudo, né? Ainda mais uma dessa. Boa, porque Coutinho. Você imagina o dolão, são 50 pontos, não, R$50 o ponto. A 20 contratos, você vai multiplicar isso por... São 4 cheios, vai dar 50, 200, 800 reais o ponto de oscilação. Então ele tá 800 mais rico, 800 mais pobre. 800 mais rico, 800 mais pobre. Nossa, eu acho alavancado. Senhora, até eu tô suando aqui. Eu acho alavancado. Bom, tá aí, vamos ficar de olho. Você colocou no gráfico de 1 minuto, Coutinho? Só pra ver o envelope de alta que tá formando. Então se ele tá no 5487... Cota 5485. Então você tá com 2 pontos de gap numa figura altista. Então, quando o Vini brincou, falou se ele tá bem vendido, ele tá vendido. Só que você tá vendido contra a tendência. Ah lá, R$5,489. Agora você já tá tomando calor. Então eu acho então que é máxima intradiária. Aqui máxima intradiária pro futuro da moeda americana, senhoras e senhores. Aí, ó. O envelopezinho de alta. Você tinha que estar comprado. Por isso mas mudou em 1 minuto. Porque ele tá vendido, né? Ele tá vendido. Não bem vendido, né? Você falou vendido. Ele tá vendido. Então, assim, você tá bem vendido quando você tá vendido numa tendência de baixa. Aí você tá bem vendido. Quando você tá vendido numa tendência de alta, você tá vendido. Tá? E aí eu evito operar contra a tendência. Nesse caso aqui, do Gelt, eu já teria zerado. Porque eu tenho um envelope de alta montado, eu tô vendido. Eu tô numa máxima que começa a se desfazer, ou seja, 88 começa a deixar de ser máxima, o mercado fica altista. É um tipo de risco que eu não corro. Bater 20 dolão numa contratendência, realmente tem que estar bem animado. Agora, está nesse range, já voltou lá, R$5,487. Vamos ficar aqui monitorando. 0,99% de alta agora para a doleta, a gente fica de olho. Vamos acompanhar até 1h30 da tarde, que é quando o Coutinho fica aqui com a gente. Bom, Coutinho, deixa eu mostrar algumas matérias que eu deixei separadas aqui, ó. Primeiro eu quero agradecer um telespectador, que é o Nabuco. Nabuco FM, ele falou: Vini, a Neogrid anunciou recompra de ações no dia 11 de julho. Pode ser uma dessas justificativas para movimentação intensa no papel. A gente falou aqui só nesse mês, o papel da Neogrid, que tem ali um valor de tela, né, na casa de R$1,15, R$1,16, nesse range aí, sobe 40%, cerca de 40% nesse mês. O Nabuco cantou essa bola, eu fui olhar e de fato ele está correto, né? Vários veículos de comunicação divulgaram, eu peguei aqui o investidor10.com.br, Neogrid aprova recompra e grupamento de ações. A matéria é da Marina Barbosa, foi divulgada no dia 11/7, então o Nabuco está muito bem informado, né? Foi nessa data que a companhia aprovou a recompra de 10,1 milhões de ações, então está comprando 10 milhões e 100 mil papéis a Neogrid. Além disso, a companhia também disse que pretende agrupar ou grupar as suas ações para escapar do grupo das penny stocks, né? Aquelas ações que valem menos do que R$1 na B3. Existe uma regra de penny stocks, você não pode ficar por um determinado período de tempo tendo a sua ação negociada abaixo de R$1. Puxa, Vini, mas eu me lembro que a Oi ficou um tempão abaixo de R$1. Pois é, existem exceções em que a empresa negocia diretamente com a B3, companhia responsável pelo monitoramento e pela regulação
dos negócios no mercado brasileiro. Só temos uma bolsa por enquanto, né? A Bolsa de São Paulo, a B3 é responsável. Então tá aí informação complementar a respeito de Neogrid. Boa, Nabuco. Quer falar, Coutinho? Não, só se você quiser um complemento regulatório. Sim, Se a empresa for listada na B3 no novo mercado, ela não pode ficar mais do que 180 dias com o seu valor abaixo. Aí ela é obrigada a fazer um grupamento, sim. Aí, valeu, Coutinho. Ó, a Neogrid propôs um grupamento de ações na proporção de 100 para 1. Bastante coisa, hein, Coutinho? Seguido imediatamente de um desdobramento de ações, na proporção de 1 para 4. Então ela vai grupar 100 papéis para 1. Então esse ativo que hoje está na casa de 1,15, ele vai para R$11, né? Vai para 100 para 1, ele vai para 100 para 1. R$101. R$101? Depois volta para 25. Para 25, tá certo, é isso mesmo. Depois volta para 25. É, então ele vai jogar 100 para 1 e depois volta, vai fazer um desdobramento de 1 para 4. Ele vai para R$25. Vai para R$25. Né? De acordo com a companhia, o objetivo é enquadrar o valor do papel acima de R$1, como determina a B3, além de reduzir os riscos de volatilidade no preço das ações. No dia 11 de julho, quando a notícia saiu, o papel estava cotado a 96 centavos. Você vê quanto que está a Neogrid hoje, senhoras e senhores? Deixa eu trazer aqui, ó. Agora, 1,16, subindo 6,42%. Abriu o dia de hoje a 1,09. Agora está 1,16, está fibado lá. O Coutinho já falou mais cedo desse papel. Bom, pessoal, vamos mudar aqui de ativo, tá? A Sabesp, nós também já falamos, então é uma informação complementar. Saiu há pouco no Poder 360. A segunda fase da privatização da Sabesp atraiu cerca de 25 mil CPFs. O volume de investimento de pessoas físicas por fatia na empresa somou 8 bilhões de reais, né? Os recursos totais dessa etapa chegam aí na casa dos 200 bilhões de reais nesse processo de privatização. Então, dos 200 bi, 8 são de pessoas físicas, os sardinhas, os mortais como nós. Bom, 25 mil CPFs aí, Coutinho. A gente sabe que boa parte do nosso público é formado pelo investidor pessoa física. Vamos analisar de novo, então, a Sabesp para essa galera. Para os 25 mil CPFs, quem está aqui na nossa audiência, certamente tem alguém que entrou nessa posição aqui de Sabesp. O pessoal aí tá mirando certamente o médio e longo prazo, Coutinho. O que você pode falar de Sabesp para essa galera? Vamos reforçar o racional. Olha só, vamos lá. Vamos falar de médio e longo. Então, vamos falar de entradas curtas, estamos falando de agora. O candle da semana passada, ele é um martelo de reversão no final de uma alta, denota venda. O candle dessa semana, por enquanto, hoje é quarta-feira, a gente tem aqui um doji, ou seja, o mercado pegou, ele chegou a cair, né? Nota, você tem presença de pavio inferior, depois ele voltou e ele está no 0 a 0. Então você tem meio que uma estilingada, né? Ele subiu, ele caiu, depois ele pegou e voltou de novo. Quando você vai para o diário, e aí foi o que eu falei minutos atrás, eu tenho uma figura, e aí eu estou forçando um pouco a amizade, que esse cara pode se tornar um envelope de alta. Sobe, lateraliza, sobe. Então, a figura ainda está incipiente, ou seja, do jeito que está, eu não posso falar que isso aqui é um envelope. Eu estou sugerindo, e aí a gente teria que aguardar, que acima de 86, aí ele me confirma o envelope, comprar agora a 83,28 até 86 é um risco. E você pode entrar e esse papel mantém um viés altista. Então, agora é uma operação arriscada, acima de 8,6 confirma, daqui até lá fica a critério. Volatilidade desse papel é alta, é 1,46, então stop loss vai para casa de R$1,80. Então eu ficaria bastante atento. Eu não tenho problemas, como os movimentos são longos, eu não tenho problema de perder R$2,70 até 86 para comprar depois. Você fala assim, tá bom, você vai perder R$2,70. Sim, eu estou trocando lucro por direcional. Eu ganho menos, mas eu passo menos calor. Então, eventualmente, a compra acima de 86, como o movimento é mais longo, faz mais sentido. E R$2,70 não faz tanta diferença. Obrigado, valeu, Coutinho. Mais uma matéria, essa saiu no Jornal Valor Econômico, a MER 3, Americanas. Já que estamos falando aí de penny stocks, tem gente lembrando aqui no chat, né?
um investidor que comprou uma parte considerável de Americanas recentemente, né? Depois eu até jogo a matéria aqui pra gente trazer a informação completa. Mas dessa vez a notícia é outra. Um comitê independente confirma fraude na Americanas. Até aí, nenhuma novidade, né? E os dados são mais detalhados do que os dados da Polícia Federal. Aqui sim eu acho que a gente tem uma notícia, né? A matéria do Valor Econômico, assinada pela Adriana Matos, aqui da Sucursal de São Paulo. A Americanas informou na noite de terça-feira, em fato relevante, que foram apresentadas aos membros do Conselho de Administração as conclusões dos trabalhos de investigação a respeito de eventuais fraudes na empresa, conduzidos pelo Comitê Independente. Até então, existia apenas a divulgação, um ano atrás, de um relatório com dados preliminares de uma equipe de advogados da empresa, que citava supostas ações fraudulentas, segundo a apresentação ocorrida na CPI da Americanas. Todas as informações mais recentes que a gente falou de Americanas não foram uma apuração da empresa. Foi uma apuração da Polícia Federal, de órgãos relacionados à Polícia Federal, ao Ministério Público Federal, à própria Comissão de Valores Imobiliários. Essa investigação que a gente se refere agora é uma investigação interna da própria Americanas. Agora, esse novo relatório confirma a existência de fraude contábil. Bom, até aqui, vamos lá, né? Abre aspas. Caracterizada principalmente por lançamentos indevidos na conta, fornecedores por meio de contratos fictícios de VPC, que são verbas de propaganda cooperada, e por operações financeiras conhecidas como risco sacado, dentre outras operações fraudulentas e incorretamente refletidas no balanço da companhia, diz a empresa. Vamos só lembrar rapidinho o que é o tal do risco sacado, pessoal, porque essa operação, esse tipo de operação, acontece direto, é comum nas empresas de varejo. E não tem nada errado com essa operação. Não é um crime você fazer a operação de risco sacado. Mal comparando, é o que todos nós mortais temos com o nosso cartão de crédito, né? Então vamos lá, eu Americanas, o Coutinho vende geladeiras. Eu vou lá e falo, Coutinho, me entrega aqui essas geladeiras. Eu pego as geladeiras do Coutinho, portanto eu tenho um valor dessas geladeiras. Quanto que eu vou revender esses produtos? E aí, eu pego esse valor, como que eu deveria declarar esse valor? Como dívida. Porque eu peguei as geladeiras do Coutinho do fornecedor, eu preciso pagar o Coutinho. O que a Americanas fazia? Eu pego esse valor que eu vou vender as geladeiras e divulgava no seu balanço como sendo uma receita. Então o problema não é o risco sacado, que é você pegar produtos dos seus fornecedores em uma grande quantidade para você melhorar sua margem, já você vai fazer uma promoção, tá chegando Black Friday, sei lá o motivo. E aí você paga depois o seu fornecedor. Isso é operação de risco sacado, por isso que eu mal comparei com o cartão de crédito, né? Você gasta uma grana que você vai pagar o seu cartão de crédito lá no final do mês. Então você está gastando uma grana antecipada. Só que o que você gastou no seu cartão de crédito é dívida, é prejuízo. Você não pode declarar na sua conta mental aí do seu mês como receita. E as Americanas declaravam esse valor dos produtos, né, antecipados como sendo uma receita. Então você inflava o seu balanço. Então esse é o problema do risco sacado que o relatório aponta aqui. Essa questão do risco sacado, reforço, acontece em várias companhias. O problema é quando uma empresa declara isso não como sendo um prejuízo, como uma saída no caixa, e sim como uma receita. Isso não existe, né? Tanto é que várias empresas do setor de varejo, que aí quando saiu esse termo, lembra, Coutinho, risco sacado? Ah, mas será que Casas Bahia tem risco sacado? Mas será que empresa A, B, C ou D? As empresas sim temos risco sacado, porque essa é uma prática comum. Mas olha só como está divulgado aqui no balanço. Mostrar, cada uma teve, né, se sentiu na obrigação de mostrar que apontar o risco sacado no balanço como uma saída no fluxo de caixa e não como uma entrada de capital. Então aí tudo bem com cada uma dessas empresas. Vamos lá seguir aqui para o relatório. O Valor Econômico apurou que o relatório, que tem cerca de 600 páginas, apresenta informações e trocas de mensagens entre os ex-diretores. Muito parecidas essas trocas com o material que já foi apresentado pela Polícia Federal à Justiça. Mas há um volume maior de mensagens e e-mails anexados ao texto, com um detalhamento maior das informações trocadas. Aí aqui tem um detalhamento de tudo isso, eu quero chegar nessa parte aqui, ó. Segundo uma fonte a par do material, que conversou com o Valor Econômico, o trio de sócios de referência do 3G, que controla a Americanas, Beto Sicupira, Jorge Paulo Lema e Marcel Teles, esse trio não foi citado entre os nomes responsáveis ou com conhecimento da fraude.
tá? Essa é uma outra informação importante para você ter no seu radar, investidor e investidora. Essas são as informações aqui na TC News, Almoço de Negócios, que é o programa da nossa TC News, né? Com o coração na cobertura microeconômica das empresas brasileiras com capital aberto. Então a gente tem que informar. Vamos lá, Coutinho, FIBA, Americanas. Que rolo, hein? Tá na tela. Não é não, Coutinho? Puxa. Não, imagina se essa última linha que você leu falasse ao contrário. Não, aí era manchete, né? Você já imagina se um dos três aparece como citados, o papel tinha virado era manchete. Porque é o seguinte, se eles não têm responsabilidade, eles são vítimas também. Também. Talvez as maiores vítimas, porque tinham a maior posição dentro da companhia. Então você é dono de uma empresa, de vários negócios, como é o caso do 3G, o que você imagina que faz? Você vai contratar bons profissionais, evidentemente você vai ter que pagar um salário caro, alto para esses profissionais, e eles vão tocar o seu negócio. Você vai pegar o DRE, como qualquer mortal, como qualquer pessoa que estava comprada na tese, você vai olhar os números, você vai falar, pô, coisa tá caminhando. Você vai falar assim, será que o risco sacado tá entrando como receita e não despesa? Até porque já há auditorias para isso, né? E nenhuma auditoria, à época, antes dessa denúncia monstruosa, olhou isso e falou, pessoal, tem um problema aqui. Quem fez isso foi o presidente que era do Santander, que saiu do Santander e foi para Americanas. E ele diz assim, peraí, ficou lá 9 dias, falou, aqui tem um rolo gigantesco, saiu, vazou. Essa entrada e essa rápida saída desse executivo, que tem um nome respeitado no mercado, acendeu o alerta, e aí foi o fio que você começou a puxar. E aí todo esse problema que a gente está vendo agora, né? Então, a informação que temos neste momento, em um relatório de 600 páginas, é que Beto Sicupira, Marcel Teles, Jorge Paulo Lemann não sabiam da fraude. Portanto, são vítima. Vamos lá, falar de Amer 3. Olha o que é isso. Vai, Coutinho, bola contigo. Dá para analisar? Eu tava dando... Não dá. Eu tava só... Sabe quando você para assim, dá uma olhada na história? Aí você fica imaginando algo que um dia valeu R$122, valer 0, nossa. Assim, mas tem várias histórias, Vamos lá, Americanas, você tem um FIBO que é um pivô de baixa, máxima decretada 0,92. A máxima foi 0,88. Então não chegou a bater na retração de 61, bateu só na retração de 50 e corrigiu. No curto prazo, quando eu olho Americanas, ela tá no movimento de correção. Sobe nos últimos 2 dias, né? Ou seja, caiu segunda, subiu terça e sobe hoje. Então, assim, ela tem um pivô de alta montado, né? Primeiro que, assim, papéis de baixo valor unitário não são muito a minha praia, mas vamos lá. Esse cara daria compra a 0,55, ele deu compra a 0,61, que é a retração de 50% de Fibonacci, está subindo. Se você olhar o contexto desse pó, né, isso aqui é papel de craqueiro, 0,71, o objetivo dele é 0,92. Então, assim, se você está comprado ou está posicionado, você não está mal posicionado dentro desse contexto. Agora, assim, volto, né, a máxima dele deve ser 0,92, então você teria aí 21 centavos de upside para chegar em 0,92 e tomar uma decisão, né? Agora, logicamente, assim, comprei aqui na casa de 0,30, 0,40, especulei lá embaixo. Pô, tá excelente, tá super bem comprado. A correção da semana passada não faz efeito. O papel segue com viés altista. O objetivo dele 0,92. Agora, tomar cuidado, porque, de novo, né? Qualquer variação de centavos num papel desse valor é um impacto muito grande. A galera comentando sobre o caso Americanas aqui, né? O trader vencedor me ajuda a lembrar o nome de Sérgio Rial, que era o executivo do Santander, que fez um grande trabalho no Santander, muito reconhecido no mercado, foi para Americanas, ficou lá, salvo engano, foram 9 dias. Foram 9 dias. E aí ele sai de Americanas. A Ana Nélia fala isso aqui, fala, Vini, também não boto fé que o cara descobriu todo esse imbróglio em 9 dias, me poupe. Muita gente falou isso também, né? Como o cara chegou lá em 9 dias, já percebeu tudo isso, né? Me parece, sendo um profissional sério, que você pede também pra ver a empresa antes de você chegar lá, né? Quando você está na cadeira, aí você deve ter acesso a dados que de fora você não tem. Mas chama realmente a atenção, foi muito rápido. No entanto, ele não se envolveu em nada com isso, o nome dele 0. Chegou, saiu, falou, tô fora,
E aí, pouco a pouco, a gente foi descobrindo, e quando eu digo a gente, né, o mercado financeiro, a sociedade como um todo, os acionistas minoritários de Americanas, o tamanho desse problema. Um rombo bilionário. À época se falava 40 bi. Agora a Polícia Federal falou algo na casa de 25 bilhões de reais. Quem mais fala aqui com a gente? Primeiro, o Luciano Banalete, membro do nosso canal. Fala assim, essas auditorias também, hein, são muito boas, né? Em tom de ironia. Como que a auditoria não pegou isso antes? Outra questão que a polícia vai ter que investigar. Tudo isso tem que ser investigado pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, e a gente, quanto sociedade e pessoas que trabalham no mercado financeiro, espera que essa investigação seja o mais rápida e séria possível, porque são respostas que vão... afetam o mercado como um todo. Pô, e devolver credibilidade pro mercado, né? O mercado brasileiro, imagina, as empresas que não tinham nada a ver do setor de varejo, todas começaram a falar, não, olha só meu balanço, pode olhar que aqui tá tudo certinho, né? Então todo o setor, eu me lembro que a Ambev caiu no dia seguinte, né, de Americanas, porque falou assim, o 3G tá lá, também tá em Ambev. Uma empresa que não tem um modelo de negócio completamente diferente. Então, a desconfiança pairou durante um tempo sobre o mercado financeiro como um todo. Depois, pouco a pouco, você foi vendo que, de fato, era uma questão mais isolada de Americanas. Mas não pode acontecer. Papel caiu 90% em um dia. Quem tava posicionado ali, aqui no TC, a gente soube de histórias, de clientes e tudo mais. Perderam muita grana. Você não tem o que você fazer, né? E me parece que os minoritários que tentaram ali se juntar para entrar com uma ação, para reaver parte do capital, essa história até agora eu não vi nada sobre isso, viu, Coutinho? Também não. E tem outra coisa que você falou também que é importante, que é assim, a gente sabe que o investidor pessoa física, ele é uma parte, né? Isso aí você pode pegar pelos próprios dados da B3, né? Mas quem manda no mercado mesmo é o institucional. Sim, então, assim, a gente falou agora de Sabesp, né? Se o mercado perde, ou seja, né? Falando, CVM, Banco Central, se não existe um processo de investigação e uma diligência tal, e o mercado perde credibilidade, você imagina o investidor institucional sair do mercado. Assim, aí sim você vê coisas horrorosas, né? Então, aí você vai ver uma bolsa derretendo, porque não é a pessoa física que movimenta o mercado. Sim. É o institucional, sempre foi e sempre vai ser. Então você imagina casos como esse que passam a não ser, ou passariam a não ser bem resolvidos, graças a Deus a gente sabe, né? A CVM ela é, junto com o Banco Central, ou seja, né? São extremamente diligentes nisso, porque o mercado não pode perder esse fator de segurança, transparência e credibilidade. Senão o institucional simplesmente pega, vai embora de Brasil e aí acabou para nós. Boa, Coutinho, exatamente isso. Bom, mais mensagens aqui do nosso público, né? Quem tá falando aqui, o Valdeci, o meu contador, falou assim, essa história de Americanas e o contador da empresa, né? Onde fica em tudo isso aí, né? O financeiro e tal. Aí, Valdeci, você acha que eu que te dou trabalho? Você queria ser o contador meu ou da Americanas, né? Olha só. Né? Comigo você não vai parar na cadeia. Com o americano já não sei. Comigo te garanto que não. Robson Maia, membro do nosso canal. Ele já pediu 2 vezes o link pro curso do Coutinho. Mas que curso é esse, Coutinho? Então, eu tenho o meu curso, mas a gente vai lançar um curso pelo TC. E aí eu fico constrangido de passar informações minhas, né? E aí fazer as coisas. Eu vou te pedir um pouquinho mais de paciência. O meu curso está sendo desenhado, logicamente eu tenho, mas vamos fazê-lo via TC. Então ele está sendo desenhado e aí a hora que estiver pronto aí você vai aprender, eu vou te ensinar a fibar. Aí, muito bem! Pessoal, vamos lá para o nosso giro corporativo, senhoras e senhores. Dá tempo ainda, hein? A gente começa falando a respeito de Vale, a prévia operacional da empresa. Aí, assim, informação e análise do Coutinho. Informação e análise. Aí, por volta de 1h30 da tarde, Pedro Lourenço, o homem das opções, vai participar aqui com a gente, senhoras e senhores. Por enquanto, seguimos no nosso almoção de negócios. Galera, não esquece o like, hein? Sei que às vezes é chato ficar pedindo, mas tem muita gente que entra ao longo do programa e não ouviu o meu pedido lá atrás, né? É igual o motoqueiro que dá aquela buzinada. Pra você é ruim ouvir uma, o motoqueiro ouve todas, né? Então eu tô igual aqui, o motoboy pedindo o seu like, tá? Vamos lá. Vale! A companhia reportou produção de minério de ferro em 80,59 milhões de toneladas no segundo trimestre do ano. O dado foi ligeiramente acima das expectativas do mercado, que giravam em torno de 78 milhões. O principal destaque negativo apontado por analistas foi o preço realizado do minério de ferro. Então, a despeito de você ter uma produtividade acima do que o mercado esperava, o preço, a venda desse produto ficou abaixo do que era esperado. Em geral,
A tonelada do minério de ferro pela Vale foi negociada a $98 com mais 20 centavos. Esse valor, 98,20 centavos, é 3% abaixo do projetado pelo Itaú BBA. Estimando o segundo trimestre do ano, o Goldman Sachs e a Genial Investimentos cortaram a projeção de EBITDA da Vale em 5% para 3 bilhões e 900 milhões de dólares. Isso no segundo tri. O Citigroup apontou uma redução de cerca de 2% no mesmo período. Os números consolidados referentes aos meses de abril, maio e junho vão ser divulgados pela companhia brasileira no dia 25 de julho. São essas as informações principais da prévia operacional da Vale. Vamos lá, Coutinho, fiba ela, Vale 3. Tá fibada, tá na tela. Recordar é viver. Vale eu mandei comprar no 6201. Vale chegou a bater 6310. E aí ontem, na leitura do mercado, ela não tinha feito esse candle, mas ela caindo, ela desfez o meu movimento de alta e montou um envelope de baixa. Então, recordar é viver. Se você quiser, você assiste o vídeo de ontem da TC News. E aí você vai ler que eu falo para desfazer a operação, tá? Ou a critério entrar vendido. Também não faria isso porque você estaria vendendo numa região de compra. E geralmente eu não dou call de operações que não sejam direcionais. Ou seja, se eu mandei comprar, é porque você está numa região de compra. Se eu mandei vender, é porque você está numa região de venda. Toda vez que eu uso a palavra agressiva, de repique, alavancada, você já pode sacar que eventualmente é uma operação não direcional. Então assim, Vale, ela rompe o 6202, que foi o meu ponto de entrada, a gente estaria fora e aí teria sido estopado ao longo do dia, seja com leve lucro, leve prejuízo ou no 0 a 0. Vale cota 6165, ameaça voltar para dentro daquele canal que está em amarelo na sua tela, 6145 com 5936. Vale para mim é um ativo que eu não faria absolutamente nada, agora ela tem que pegar e, como eu estou numa região de compra, eu teria que aguardar uma figura de cunho altista para fazer alguma coisa em Vale. Então Vale passa a ser um ativo de manutenção, 52 de vol, estaria na casa aí de 70, 75 centavos, teu stop loss. Vamos falar a respeito de Oi BR3, por falar aí, né, em companhias que estão sempre no radar, a Oi volta aos holofotes, porque a empresa realiza nesta quarta-feira o leilão do seu negócio de banda larga, a Oi Fibra. De acordo com a informação publicada no jornal Folha de São Paulo, o evento deve ocorrer a partir das 2 horas da tarde, ou seja, daqui 30 minutinhos. Você, que porventura é acionista de Oi, precisa ficar ligado. A Oi espera arrecadar pelo menos 7 bilhões e 300 milhões de reais com essa venda. A movimentação, Deal, faz parte do seu plano de recuperação judicial. Oi BR3, por favor, Coutinho. Bora, tô dando uma fibada aqui na Oi e às vezes é engraçado porque a gente olha o gráfico diz pra gente, mas a gente duvida, né? Porque tem gráficos que realmente são horrorosos. Então você pega o da Oi, é um deles. A Oi, ela tem uma figura de convergência, então você nota que você tem um cai, um corrige e um cai. Só que nessa queda, que seria uma venda no 5,59, por exemplo, com objetivo 4,10, ela montou aqui um envelopezinho de alta, né? Um sobe e lateraliza. Então isso é figura de convergência, né? Ou seja, você tem topos descendentes, fundos ascendentes. Outra forma de você identificar uma figura de convergência é quando você tem um pivô ou um envelope de alta e um pivô ou um envelope de baixa junto. Então você não consegue definir para onde vai. Então Oi para mim tá nessa situação. Ela tem um envelope de baixa, de alta no curto prazo, mas tá ali perdendo 5,59. Então eu não faria nada, ou seja, um ativo de manutenção. Tem 24 centavos de vol, seu stop loss estaria na casa de 40 centavos. Os mais arrojados estão aí de novo. Lembrando, se você quiser fazer uma compra especulativa sob suporte, você abre a boleta e mete uma compra a mercado. Você estaria comprando esse suporte de 5,59, imaginando que Oi vai subir. Essa é uma operação que você pode citar, de novo, alavancada, especulativa, com risco maior. No geral, é um ativo de manutenção, call stop, e aí vamos ver o que acontece. 1h31, 4 minutinhos para liberar o Coutinho, na sequência vem o Pedro Lourenço. Coutinho, vamos pela última vez falar do mini índice e do mini dólar. O mini dólar renovou máxima intradiária, tô olhando aqui, ó, em R$ 5,493.
R$5,493. Agora cota R$5,487. Sobe 0,98%. Tô olhando o contrato do mini dólar, senhoras e senhores. O Coutinho fala da doleta e também do Indifut. Coutinho. Então vamos lá. No caso do dólar, à tua direita, né, é aquele exemplo do Gilt, né? Ou seja, R$5,488 era a máxima. Eu tenho duas linhas, né? E eu tenho o quê? Um envelope de alta. Então você não abre venda contra a tendência. Então você vê que se ele eventualmente chegou a pagar para manter a operação, tomou um calorzão. Então, o dólar permanece altista. Tá aqui agora montado numa figura de correção. Eu tenho um pivô. O dólar deve corrigir a R$5,484 e fazer manutenção altista depois disso. Então, eu a priori dolarizaria a minha vida, por enquanto, na compra e não na venda. No caso do mini índice, o lado esquerdo do seu gráfico, você não tem nenhuma figura. Esse FIBO aqui, você pode jogar ele para cá simplesmente como referência. Cota 130,200, objetivo 130,025. Então você teria aí uma correção de mais 175 pontos na ponta vendida. Não estaria posicionado, porque de novo não tem o viés, tá? E o dólar eu aguardaria uma nova entrada. Coutinho, para te liberar, vamos voltar na Webull? Porque olha só, os ativos americanos hoje, como que fala traulitada em inglês? Traulitations. Olha, está recebendo uma traulitations, Coutinho. Vou te contar uma coisa, não é mole não. Eu tô aqui com o gráfico de Microsoft, mas a gente vai com Nvidia. Ó, só para fazer uma rápida passada aqui, ó. Microsoft recuando 2,12%. Olha só o que está acontecendo com a Amazon, senhoras e senhores. Amazon cai 3,41%. Nós temos aqui Google recuando 1,62%. Apple cai 2,69%. E Nvidia, essa sim chama bastante destaque. Aí é uma traulitada, uma senhora traulitada de 6,74%. Coutinho! É o que eu falei. Se perder esse ponto, nota, vou dar um zoomzão aqui pra vocês. Se perder este ponto, que é um suporte, o objetivo desse cara 104 vai dar uma chacoalhada no 106. Então assim, é aquilo, né? $150 lá, eu acho que não vai rolar pelo menos tão cedo. Pelo menos até que esta figura deixe de ser um envelope, um pivô de baixa, perdão, e passe a ser algo. Então, se você está comprado em Nvidia hoje e amanhã, são os seus últimos 2 dias para ver o que você vai fazer, se você quiser apostar. Senão você zera antes que a coisa piore. Se você quiser pagar para ver, você tem o final do dia de hoje e amanhã para ver o que acontece com a Nvidia, se você pagar para ver, na eventualidade de esperar, que eu acho pouco provável, que a Nvidia repique para cima e você se salve de uma baixa. O Kitar comenta aqui, né? O detalhe é que a Nvidia já faz um bom tempo que ela tá ditando o ritmo, né? Das empresas de Nasdaq. Eu me lembro há alguns meses, né? Que o balanço de Nvidia se tornou um evento. Será que a Nvidia vai ou não superar o consenso? Então eu entendo o que o Kitar tá dizendo aqui. E o Gilt diz que continua vendido no dólar, mas que se der errado, Coutinho, se alguém pode indicar pra ele um bom remédio de hemorroida. Deixa eu ficar quieto. Deixa eu ficar quieto. Assim a gente se despede, viu, Coutinho? Gente, boa tarde pra vocês, um abraço. Vini, obrigado pela participação estendida no programa. Eu que agradeço, viu, Coutinho? Pessoal, fiquem com Deus aí, bons trades. A gente vai se ver agora amanhã, cedinho, no programa do Leozinho, tá bom? Um abraço. Tchau, meu querido, um abraço, pessoal, tchau. Espetacular o nosso Marcelo Coutinho. Boa, Coutinho.